Mas não antes de fazê-lo assistir ao vídeo da traição dele, repetido em loop até os olhos dele implorarem por misericórdia. A minha mãe, que sempre sonhou com um casamento perfeito, morreu sem saber que o acompanhante da Grace, no crachá do casamento da prima, era um gigolo alugado por uma noite, e que o verdadeiro monstro era o homem que eu chamava de amor. Agora, com as mãos ainda sujas de terra úmida do Tejo, eu sorrio para o espelho rachado, porque a vingança não é um grito, é um sussurro que ecoa para sempre na alma do traidor. No casamento da prima, o crachá dizia, acompanhante da Grace, a minha mãe sorriu orgulhosa, apertando o meu braço como se aquele fosse o momento em que todas as peças do puzzle da vida dela finalmente se encaixavam. Estávamos no salão de festas do Hotel Tivoli, em Lisboa, com o ar carregado do perfume das gardénias e do salgado que o vento do Tejo sempre trazia para dentro das janelas abertas. A prima, Sofia, rodopiava no chão de mármore polido com o noivo dela, um tipo alto de barba impecável e sotaque do Porto, enquanto os convidados, tias com colares de pérolas, tios com fatos cinzentos e copos de Porto na mão, fingiam não notar as rachaduras nas famílias portuguesas que se revelam só em ocasiões como esta. Eu, Grace, aos 28 anos, sentia o peso daquele crachá no peito como uma âncora. O homem ao meu lado, Miguel, era alto, com olhos castanhos que pareciam engolir a luz das velas, e um sorriso que ele jurava ser genuíno. Mas era tudo falso. Eu o tinha contratado através de um site discreto, daqueles que prometem companheiros para eventos sociais, sem perguntas incómodas. 50 euros por hora, mais o custo do fato alugado. Ele cheirava a aftershave barato misturado com o suor nervoso de quem sabe que está a representar um papel. A minha mãe, viúva há 10 anos desde que o meu pai caiu de uma andaime no estaleiro de Belém, inclinou-se para mim e sussurrou: ele é perfeito para ti, filha. Olha como te olha, como se fosses o sol de Lisboa. Perfeito. A palavra ecoava na minha cabeça como um eco zombeteiro. Naquela noite, enquanto dançávamos uma valsa desajeitada, ele pisava-me os pés com precisão cirúrgica, eu fingia rir, fingia que o toque dele na minha cintura era elétrico. Mas por dentro, algo se partia. Não era só a solidão, era a raiva acumulada de anos a ver a minha mãe costurar noites inteiras para pagar as minhas aulas de piano, só para eu acabar como secretário numa agência de viagens em Chiado, a vender pacotes para o Algarve a casais felizes. Anos a ouvir as tias comentarem: a Grace é tão bonita, mas tão sozinha. Deve ser o destino dela, como a avó dela que nunca casou. Miguel inclinou-se e murmurou ao meu ouvido: estás a divertir-te, Grace? A tua família parece aprovar. O hálito dele era quente, com um toque de vinho tinto. Eu assenti, forçando um sorriso que doía nos músculos da cara. Aprovar. Sim, eles aprovavam a ilusão. A prima Sofia passou por nós, o vestido branco dela esvoaçando como asas de gaivota, e piscou-me o olho. Finalmente, Grace. Ele é um achado. Um achado. Como um bilhete de lotaria que eu nunca ganhei. O casamento arrastou-se até à madrugada, com fadistas cantando amor em cada rua, num canto escuro, as vozes roucas cortando o ar como navalhas. A minha mãe, com os olhos brilhantes de lágrimas felizes, puxou-me para um abraço apertado. Isto é o começo, Grace. Para ti e para ele. Ela cheirava a lavanda e a esperança desgastada. Eu abracei-a de volta, sentindo o coração dela bater contra o meu, e pensei: se soubesses, mãe. Se soubesses que isto é só mais uma máscara. Quando o sol nasceu sobre o castelo de São Jorge, tingindo o céu de laranja e rosa como um quadro de Vieira da Silva, Miguel e eu saímos do hotel de mãos dadas. Ele beijou-me a face, parte do serviço, e disse: foi uma noite memorável. Queres marcar outra? Eu ri, um riso seco como o pão torrado do pequeno almoço. Talvez. Dependendo do preço. Ele piscou o olho e desapareceu na estação de metro do Rossio, deixando-me sozinha com o eco dos saltos no pavimento. Voltei para o meu apartamento em Alfama, um estúdio apertado com paredes de azulejos rachados e uma vista para o Tejo que valia todos os meses de renda atrasada. Despi o vestido verde esmeralda, que agora parecia sufocante, e deitei-me na cama desfeita, o telemóvel a vibrar com mensagens da mãe: ele é tão cavalheiro. Convida-o para jantar. Fechei os olhos e imaginei como seria se Miguel fosse real. Se o toque dele não fosse transacional. Mas a realidade era mais cruel. Aos 28, eu era a solteira da família, a que não se esforçava o suficiente, segundo a tia Margarida, que tinha 3 filhos e um marido que a traía com a empregada. Naquela semana, o destino, ou o diabo, dependendo do ângulo, interveio. Eu estava no café à brasileira, em Chiado, a beber um galão forte e a folhear o público, quando o vi. Não Miguel, mas Tomás. Alto, com cabelo ondulado negro como as noites de Lisboa, e um sorriso que iluminava o espaço entre as mesas de ferro forjado. Ele trabalhava na editora ao lado, e pediu licença para se sentar porque a rua está cheia de turistas com mochilas. Falámos de livros, eu adorava José Saramago,
ele defendia-me a coto com paixão, e, num piscar de olhos, o café virou rotina. Tomás era editor de romances históricos, daqueles que vendiam sonhos de impérios perdidos e amores proibidos. Ele ria das minhas piadas secas, tocava-me a mão sem segundas intenções, e, pela primeira vez em anos, eu senti o peito leve. 2 meses depois, ele pediu-me em namoro num piquenique no Parque Eduardo VII, com o castelo ao fundo e o cheiro de eucaliptos no ar. Grace, tu és a minha musa portuguesa. Casa comigo. O anel era simples, prata com uma pedra azul como o azulejo de Alfama. Eu disse sim, e a minha mãe chorou tanto que pensei que ia desmaiar. O casamento da prima Sofia tornou-se o prólogo do nosso conto. Tomás era real. Pelo menos, assim pensava. Mas Lisboa, cidade de 7 colinas e segredos enterrados, tem a mania de revelar as verdades no pior momento. Eu comecei a notar as ausências dele, noites em que chegava tarde da reunião com autores, o telemóvel sempre no silencioso. Uma vez, encontrei um recibo de hotel no bolso do casaco dele, o mesmo Tivoli onde o casamento da prima aconteceu. É para um evento literário, disse ele, os olhos desviando para o Tejo pela janela. Eu engoli a dúvida, como se engole o fel do vinho azedo. A rachadura veio numa quinta-feira de chuva torrencial, o tipo de água que transforma as ruas em rios e os corações em esgotos. Eu voltei cedo do trabalho, o chefe deu-me folga por causa de uma gripe que varria a agência. A porta do apartamento estava entreaberta, e ouvi vozes. A dela, suave como seda rasgada, Tomás, para com isso. A Grace vai chegar. A dele, rouca de desejo, ela não merece saber. Tu sim, Ana. Ana. A colega de trabalho dele, a que ele mencionava em conversas casuais, com riso fácil e curvas que faziam as capas dos livros parecerem planas. Entrei na cozinha como um fantasma, e lá estavam eles, semi-despirados contra a bancada, o anel de noivado dela brilhando como uma acusação no dedo. Tomás virou-se, o rosto pálido como o mármore de Belém. Grace. Não é o que parece. Mas era. Era exatamente o que parecia, a traição nua, crua, como o cheiro de sexo misturado com o café frio. Gritei. Não um grito histérico, mas um uivo baixo, animal, quicou pelas escadas de Alfama até os vizinhos baterem à porta. Ana vestiu-se a correr, murmurando desculpas, e fugiu como uma ratazana para o metro. Tomás tentou abraçar-me, mas eu empurrei-o contra a parede, as unhas cravando na pele dele, sai daqui. Sai e nunca mais voltes. Ele obedeceu, deixando para trás o anel, o casaco e pedaços do meu coração partido. Naquela noite, sozinha com a chuva a martelar o telhado de telhas vermelhas, eu chorei até os olhos incharem. Não pela perda do amor, isso era ilusão, como Miguel no casamento. Mas pela humilhação. Pela mãe que eu teria de enfrentar no domingo, com o seu onde está o Tomás. Ele é tão educado. Pelos olhares da família no próximo Natal, em que eu seria de novo a Grace sozinha, a que assusta os homens. Mas o choro secou, e veio o fogo. Um fogo lento, como o fado que se canta devagar para doer mais. Eu peguei no telemóvel e marquei o número de Miguel, o gigolo. Preciso de ti. Não para um evento. Para algo real. Ele riu, achando que era mais uma noite paga. Mas não era. Era o começo da minha vingança. Porque em Lisboa, onde o Tejo leva embora os segredos, eu aprenderia a guardá-los e usá-los como veneno. Os dias seguintes foram um borrão de rotina forçada. No trabalho, sorria para os clientes que sonhavam com praias de areia branca em Sagres, enquanto por dentro planeava como enterrar Tomás vivo, não no sentido literal, ainda não. Comecei a seguir as redes sociais dele, a ler as mensagens que ele trocava com Ana antes de apagar. Ela era casada, com um marido advogado em Oeiras, 2 filhos pequenos. Perfeito. A dor dele seria o meu espelho. Miguel encontrou-me num bar em Bairro Alto, o tipo de lugar com paredes grafitadas e gin tónico forte o suficiente para afogar demónios. Ele chegou com o mesmo fato do casamento, mas agora sem o crachá. O que queres, Grace? Não faço favores grátis. Eu empurrei um envelope com 500 euros pela mesa de madeira lascada. Quero que o seduzas. Que o faças acreditar que és a mulher dos sonhos dele. E depois, que o destruas. Ele ergueu uma sobrancelha, o gelo tilintando no copo. Porque eu? E porque ele? Contei-lhe tudo, as palavras saindo como pus de uma ferida aberta. Miguel ouviu, sem julgamento, os olhos dele endurecendo como o granito das colinas. Vingança custa caro, Grace. Emocionalmente, digo eu. Mas aceitou. Porque no fundo, todos nós carregamos monstros à espera de uma deixa. A partir daí, a teia começou a tecer-se. Eu enviei Tomás uma mensagem falsa, de um número anónimo, encontrei isto no teu casaco.
Vamos falar. Anexei o recibo do hotel. Ele respondeu em pânico: quem é? Grace. Não. Era o Isco. E ele mordeu. Enquanto isso, a minha mãe ligava todos os dias. Filha, o Tomás ligou. Diz que está preocupado contigo. Mentiras. Ele estava ocupado a construir o ninho com Ana. Eu respondia com voz firme: está tudo bem, mãe. Ele viaja muito. Mas por dentro, o ódio crescia, ramificando-se como as raízes de uma oliveira centenária em Monsanto. Eu lia sobre psicologia da traição, livros como O Efeito Eco, de um autor lisboeta, que explicava como a dor se transforma em obsessão. Era lógico, real, sem romantismos. Em Portugal, onde as histórias de honra manchada ainda sussurram nos cafés, a vingança não é poesia, é justiça crua. Uma semana depois, Miguel marcou o primeiro contacto. Tomás, solitário após a briga conosco, aceitou o convite para um copo em Cais do Sodré. Sou amigo de um autor teu, mentiu Miguel. Chame-me Ricardo. Eles falaram de livros, de mulheres, de Lisboa. Tomás abriu-se, confidenciando a crise no namoro. Miguel sorriu, plantando a semente: mulheres como a Grace são raras. Mas às vezes, encontramos quem nos entende de verdade. Eu ouvi a gravação que Miguel me enviou, deitada na cama com o som da chuva como banda sonora. O riso de Tomás, aliviado, cortava-me como vidro. Mas era o começo. O porão em Alfama, herança do meu avô, com as suas paredes de pedra úmida e o cheiro a mofo eterno, esperava. Eu começava a escavar, não com pá, mas com planos. Porque a verdadeira sepultura não é de terra, é de mentiras que sufocam. O plano desenrolava-se como um fado lento, cada acorde puxando-me mais fundo na escuridão que eu própria tecia. Miguel, ou Ricardo, para Tomás, tornou-se o confidente perfeito, o ombro onde o traidor descarregava as culpas que não me ousava confessar. Encontravam-se 2 vezes por semana, um copo no tempo no Rocio, onde o jazz misturava-se com o burburinho dos turistas, uma caminhada pelo Tejo ao pôr do sol, com as gaivotas gritando como testemunhas mudas. Eu recebia os relatórios de Miguel por mensagens encriptadas, curtas e precisas. Ele falou de Ana. Diz que foi um erro, mas o corpo mente. Ou, mencionei-te. Ele curou. Culpa é um veneno doce. Eu respondia com instruções frias: aproxima-te mais. Faz com que ele duvide de tudo. Por fora, mantinha a fachada. No trabalho, vendia pacotes de fim de semana românticos para casais em Cascais, descrevendo pôres do sol e jantares à luz de velas com uma convicção que me revirava o estômago. A chefe, uma mulher de 50 anos com rugas como mapas de viagens não feitas, notou a mudança. Estás diferente, Grace. Mais afiada. Ri-me, dizendo que era o amor. Mentira. Era o ódio, polido como uma lâmina de navalha. A minha mãe veio visitar-me num sábado de manhã, trazendo pastéis de nata da pastelaria de Belém ainda quentes, o açúcar a derreter no ar. Sentámo-nos na minha cozinha minúscula, com a vista para o Tejo enevoado pela neblina outonal. Onde está o Tomás, filha? Não o vejo há semanas. Os olhos dela, castanhos como os meus, procuravam respostas nas minhas. Eu servi o café, forte e amargo como o destino português, e disse: ele está ocupado, mãe. Projetos grandes na editora. Ela assentiu, mas o suspiro dela traiu a dúvida. Não o percas, Grace. Homens como ele não crescem em árvores de oliveira. Depois que ela saiu, com um beijo na face que cheirava a lavanda, eu desabei. Não em lágrimas, isso era fraqueza que eu não me permitia mais, mas num misto de raiva e euforia. Peguei no espelho do quarto, um relicário rachado do avô, e encarei o meu reflexo, olhos inchados, mas determinados, lábios apertados num sorriso torto. Tu és mais do que a filha dela, Grace. És a tempestade que Lisboa merece. Naquele momento, decidi aprofundar o plano. Não bastava expor Tomás, eu queria que ele sentisse o vazio que me infligiu, que o peito dele doesse como o meu quando o vi com Ana. Miguel avançou. Marcou um jantar num restaurante em Alcântara, daqueles com vistas para os estaleiros abandonados e o rio como uma serpente prateada. Vamos celebrar a amizade, disse a Tomás. Eu imaginei a cena, velas tremuzindo, o vinho do Douro fluindo, Miguel a contar histórias inventadas de viagens a Moçambique, onde aprendi que o amor é como o mar, imprevisível, mas irresistível. Tomás, embriagado pela confidência, confessou mais: a Grace é ótima, mas sufocante. Ana é livre, como o vento de Sintra. Miguel gravou tudo, o telemóvel escondido no bolso, e enviou-me o áudio naquela noite. Ouviu no escuro, o som da respiração dele preenchendo o quarto como um fantasma.
Cada palavra era uma farpa no meu coração, mas também combustível. Bom trabalho, respondia Miguel. Agora, planta a dúvida sobre Ana. Ele riu na mensagem de voz, já está feito. Mencionei o marido dela. Ele empalideceu. Perfeito. Tomás era do tipo lógico, daqueles que pesava prós e contras como um editor corta parágrafos supérfluos. Fazer com que questionasse o affair era como inserir um vírus no sistema dele, lento, mas letal. Enquanto isso, contactei Ana. Não diretamente, isso seria grosseiro, previsível. Usei um perfil falso no Instagram, Lisboa Segredos, uma conta que eu criei com fotos roubadas de festas em Bairro Alto. Enviei-lhe uma mensagem, vi-te com o Tomás no Tivoli. Bonito casal. O marido sabe. Ela bloqueou-me em pânico, mas o dano estava feito. 2 horas depois, Tomás ligou-me pela primeira vez em semanas. A voz dele tremia. Grace, precisamos de falar. É sobre nós. Ri-me para dentro. Nós. Não existe nós, Tomás. Só eu, e o que resta de ti. Encontrei-me com ele no Jardim da Estrela, num banco sob os plátanos centenários, as folhas outonais a cair como confetes de um funeral. Ele chegou com flores, rosas vermelhas, irónicas, e sentou-se ao meu lado, o corpo rígido como se esperasse um soco. Eu errei, Grace. Foi um lapso. Ana significa nada. Nada. A palavra ecoou na minha cabeça, e eu quase ri alto. Em vez disso, toquei-lhe a mão, fingindo vulnerabilidade. Conta-me tudo. Confia em mim. Ele contou. O affair começou numa feira do livro em Porto, vinho a mais, toques acidentais que viraram intencionais. Mas eu amo-te a ti. Vamos recomeçar. Eu assenti, lágrimas falsas nos olhos, e abracei-o. O cheiro dele, tabaco e livros velhos, revirou-me o estômago, mas aguentei. Claro, Tomás. Pelo nosso futuro. Naquele abraço, planeei o próximo passo, usar Miguel para seduzi-lo, para que ele provasse o próprio veneno. Porque a traição não é só física, é psicológica, um labirinto onde o traidor perde-se a si próprio. Naquela noite, avisei Miguel, avança. Faz com que ele te queira. Ele respondeu com um emoji de diabo, e eu soube que o jogo mudara. Tomás começou a cancelar planos com Ana, culpado, mas o vazio deixava espaço para novas tentações. Miguel enviou fotos, eles num bar em Lisboa Factory, ombros tocando, olhares cúmplices. Ele mordeu, escreveu. Eu sorri no escuro, o Tejo lá fora murmurando segredos ao luar. Mas o ódio não era só para Tomás. Estendia-se à família, aqueles olhares piedosos no casamento da prima. Liguei à tia Margarida, a que sempre me criticava. Tia, o Tomás e eu estamos bem. Vem ao jantar domingo. Ela aceitou, e planeei envergonhá-la com histórias subtis de amigos que traem. Era vingança em camadas, como as cebolas nos pastéis de nata, doce por fora, picante por dentro. Dias viraram semanas, e Tomás afundou-se. As noites com Miguel tornaram-se frequentes, saunas em Alcântara, onde o vapor escondia toques, passeios de barco no Tejo, onde o vinho fluía e as confissões saíam. Miguel gravava tudo, pedaços de diálogos que eu compilava num dossiê digital. Eu sinto-me perdido, Ricardo, ouvi Tomás dizer uma vez. A Grace é perfeita, mas... Tu entendes-me? Miguel respondia, talvez ela não seja a certa. Talvez eu seja. O clímax aproximava-se. Eu preparei o porão, limpei a poeira, instalei uma secretária improvisada com o portátil, cabos para câmaras escondidas. O ar era frio, úmido, como uma cripta medieval em Évora. Para quando ele cair, pensei. Porque a queda não seria física, seria o momento em que ele visse o vídeo da própria traição, editado com as gravações de Miguel, provando que o monstro era ele. Uma noite, Tomás chegou a casa, a nossa casa, que eu ainda não expulsara, com olhos vidrados. Grace, eu. Encontrei alguém. O meu coração parou, mas o rosto manteve a máscara. Conta-me. Ele confessou, um homem, Ricardo, que o fazia questionar tudo. É confuso, mas real. Real. A ironia era deliciosa. Abracei de novo, sussurrando, vamos resolver isto juntos. Mas por dentro, o fogo ardia. Amanhã, ele cairia no porão. E eu, finalmente, respiraria. A minha mãe ligou nessa noite, filha, ouvi boatos. Está tudo bem. Perfeito, mãe, menti. Porque em Lisboa, as mentiras são como o fado, cantam-se baixinho, mas cortam fundo. O dia da queda amanheceu com um sol tímido, filtrado pelas nuvens que pairavam sobre as 7 colinas como véus de luto.
Eu acordei cedo, o corpo tenso como uma corda de viola pronta a arrebentar, e preparei o pequeno almoço, ovos mexidos com chouriço, pão de mafra crocante, café preto como a noite que viria. Tomás desceu as escadas de madeira rangente, o cabelo despenteado, os olhos assombrados pelo sono agitado. Bom dia, amor, disse eu, servindo-lhe o prato com um sorriso que não chegava aos olhos. Ele sentou-se à mesa da cozinha, o tejo brilhando lá fora como uma promessa quebrada, e comeu em silêncio, mastigando devagar como se cada garfada fosse uma confissão engolida. Hoje é um dia importante, anunciei, casual, limpando as migalhas com um pano. Tenho uma surpresa para ti. Para nós. Ele ergueu os olhos, curiosos mas cautelosos, como um gato que fareja armadilha. O quê? Um lugar especial em Alfama. Onde podemos falar sem interrupções. Ele assentiu, aliviado por eu parecer perdoadora, e terminou o café de um trago. Pobre Tomás, pensei. Não sabes que o perdão é a última porta antes do abismo. Miguel chegara na véspera, escondido no meu apartamento como um aliado sombrio. Passara a noite no sofá, a rever as gravações, a editar o vídeo final, uma montagem de 20 minutos com a traição dele com Ana, intercalada com as confissões para Ricardo, a voz dele e quando em loop, eu amo-te, Ricardo. Mais do que a Grace. A banda sonora era um fado melancólico de Amália Rodrigues, estranha forma de vida, as notas roucas amplificando a traição como um eco no peito. Miguel, com os olhos endurecidos pela cumplicidade, dissera-me, isto vai destruí-lo, Grace. Estás pronta para o depois? Eu assenti, mas por dentro, uma voz sussurrava, e tu, estás pronta para te tornares um monstro? Saímos de casa ao meio-dia, o sol agora pleno, banhando as ruas estreitas de Alfama com luz dourada que contrastava com a escuridão que eu carregava. Tomás caminhava ao meu lado, a mão dele na minha, suada e hesitante. Falámos de trivialidades, o trânsito em Santa Apolónia, o cheiro de sardinhas assadas de um tasco próximo, mas o ar entre nós era espesso, carregado de não ditos. Chegámos ao prédio antigo, herança do avô, uma fachada de azulejos desbotados com o brasão de uma família nobre esquecida. Subimos as escadas em caracol, o eco dos passos como um relógio a contar os segundos para o fim. O porão ficava no resto do chão, acessível por uma porta baixa camuflada como despensa. Onde estamos? Perguntou Tomás, franzindo o sobrolho ao ver a escada descendente, poeirenta e estreita. Confia em mim, respondi, a voz suave como mel envenenado. Ele desceu primeiro, as costas dele uma silhueta contra a luz fraca da lâmpada nua. O ar lá embaixo era frio, úmido, cheirando a terra molhada em memórias enterradas. O avô usava-o para guardar vinhos do Alentejo, garrafas empoeiradas que agora serviam de cenário para o meu teatro. Instalei-o numa cadeira de madeira velha, amarrando as mãos dele com cabos de Ethernet que eu cortara na noite anterior. Grace, o que é isto? Protestou ele, o pânico subindo na voz como a maré no Tejo. Eu ignorei, ligando o portátil na secretária improvisada, o ecrã iluminando o rosto dele com um brilho azulado fantasmagórico. Senta-te e assiste, Tomás. É o nosso filme. Pressionei play, e o vídeo começou, as imagens dele com Ana no hotel, gemidos abafados, depois, os encontros com Miguel, toques íntimos num quarto escuro que eu alugara para as gravações finais. A voz dele, confessando, tu fazes-me sentir vivo, Ricardo. A Grace. Ela é um peso. Os olhos dele arregalaram-se, o corpo debatendo-se contra as amarras. Como? Como conseguiste isto? Para com isso. Gritei por cima da música, não. Assista ao fim. Vê o que plantaste. Ele chorou então, lágrimas quentes escorrendo pela face barbuda, misturando-se com o suor. Eu errei, Grace. Por favor, perdoa-me. Perdão. A palavra era uma piada em Lisboa, onde as catedrais guardam ossos de santos traídos. Perdão, ecoei, aproximando-me até o meu rosto ficar a centímetros do dele, o cheiro do medo dele preenchendo o ar. Tu destruíste-me. Fizeste da minha vida uma mentira, como o crachá no casamento da prima. Lembras-te? A minha mãe sorriu orgulhosa. E tu? Tu traíste isso tudo. O vídeo terminou com uma mensagem minha, gravada na véspera, Tomás, isto é o que mereces. Sente o vazio que me deste. Ele soluçou, o corpo convulsionando. Eu amo-te, Grace. Juro. Rime, um riso baixo e cruel que ecoou nas paredes de pedra. Amas. Amaste a Ana. Amaste o Ricardo. Eu sou a tola que pagou por um acompanhante para fingir felicidade. Revelar Miguel foi o golpe final, os olhos dele nublaram-se de traição dupla. Deixei-o lá durante horas, subindo para o andar de cima onde Miguel esperava com um copo de gin em Bairro Alto na mão. Não, ele ficara no porão, vigilante.
Agora? Perguntou. Não. Deixa-o marinar. Saí para o ar livre, caminhando pelas ruas de Alfama onde o fado se cantava em tascos escondidos. O sol da tarde aquecia a pele, mas o frio no peito persistia. Parei no mirador, olhando o Tejo que serpenteava como uma veia aberta da cidade. Isto é vingança? Ou só mais dor? A dúvida roía-me, mas o ódio era mais forte, lógico como um plano de metro, cada estação levava ao fim. Voltei ao anoitecer, com pão e queijo de um mercado próximo, não por piedade, mas para prolongar o suplício. Tomás estava exausto, a cabeça pendurada, mas ergueu-a ao ouvir os meus passos. Grace. Solta-me. Eu mudo tudo. Sentei-me em frente, comendo devagar, o cheiro do queijo curado misturando-se com o mofo. Muda. Como? Voltando para Ana. Ou para o Ricardo. Ele negou com a cabeça, desesperado. Não. Só para ti. Eu percebo agora. A culpa. É um inferno. Falei então, pela primeira vez, da minha dor crua. Sabes o que é acordar sozinha, Tomás? Ouvir a mãe perguntar pelo noivo perfeito enquanto o peito dói como se tivesse cravado uma faca. Eu confiei em ti. Construí um futuro contigo, como as torres de Belém que resistem ao mar. E tu? Afundaste-me. As palavras saíam como catarse, cada sílaba escavando a ferida. Ele ouviu, finalmente, os olhos dele refletindo o meu sofrimento como um espelho partido. Mas a misericórdia não era o meu estilo. Liguei o portátil de novo, desta vez com e-mails prontos para enviar, para a editora dele, anexando trechos do vídeo, para o marido de Ana, com provas, para a família dele em Coimbra, que o idolatrava como o filho pródigo. Um clique, e tudo acaba, disse eu. Ele implorou, não, Grace. Eu faço o que quiseres. Sorri. Quero que sintas. Que vivas com isto. A noite caiu sobre a Alfama, as luzes das lanternas piscando como estrelas caídas. Deixei-o amarrado, subindo para dormir no andar de cima, o sono vindo em fragmentos agitados por sonhos de traição. De manhã, Miguel trouxe café e notícias. Ana ligou para ele. Está furiosa. O marido sabe. Perfeito. O labirinto fechava-se. Soltei Tomás ao terceiro dia, não por compaixão, mas para que ele carregasse as correntes invisíveis. Vai, disse, abrindo a porta do porão. Ele cambaleou para a luz, o rosto pálido como um fantasma do Tejo. Obrigado. Por não enviares. Ainda não, respondi. Cada dia sem contacto com Ana ou Ricardo é um dia ganho. Se não. Ele assentiu, fugindo como um cão espancado. Sozinha, desabei no chão frio, o choro vindo finalmente, quente e salgado como o mar da Nazaré. Vingança era vitória, mas o preço era a alma partida. Liguei à mãe. Tomás foi embora, mãe. Mas eu estou bem. Ela chorou ao telefone, mas eu sabia, em Portugal, as mulheres como nós reconstruímos com as mãos calejadas. O jogo não acabara. Tomás voltaria, atraído pelo veneno. E eu estaria pronta. As semanas seguintes foram um equilíbrio precário, como caminhar nas muralhas do castelo de São Jorge com o vento do Tejo a tentar empurrar-me para o vazio. Tomás manteve a distância, mensagens esporádicas de estou a mudar, dá-me tempo, mas eu sabia que o vício da culpa o corroía por dentro. Ele pediu demissão da editora, ouvi pelo bumerangue dos colegas em comum, mudando-se para um apartamento minúsculo em Moraria, onde os ecos do fado noturno deviam ser a sua única companhia. Ana divorciou-se, o marido dela, um tipo estoico de Oeiras, processou-a por adultério, e os filhos pequenos tornaram-se peões num jogo que ela nunca imaginou jogar. Eu li as notícias nos jornais online, o coração endurecido como o basalto das colinas, mas uma pontada de vazio persistia, isto basta. Ou só multipliquei a dor. Miguel tornou-se uma presença constante, não mais como gigolo, mas como cúmplice improvável. Encontrávamos-nos em cafés escondidos de Alfama, como o Tasca do Chico, onde o vinho era tinto e as conversas baixas. Ele contava-me a vida dele, crescido em Setúbal, filho de pescadores, a entrar no negócio para pagar dívidas do pai. Não sou mau, Grace. Só sobrevivo. Os olhos dele, outrora frios, agora suavizavam quando me olhava. E tu? Isto não te está a comer viva. Eu encolhia os ombros, bebendo o copo devagar. Em Lisboa, todos comemos vivos. É a cidade que nos mastiga. A minha mãe, alheia ao furacão, insistia em visitas. Um domingo, trouxe bacalhau à brás da casa dela, o cheiro enchendo o apartamento como um bálsamo temporário. Sentámo-nos à mesa improvisada, uma tábua sobre caixotes, e ela falou do passado, o meu pai,
que caíra do andaime rindo de uma piada, deixando-a com um buraco no peito que costurava com silêncios. Não percas tempo com ódios, filha. O mar leva-os embora. O mar. O Tejo, que eu via da janela, parecia rir-se de mim. Eu sei, mãe, menti, servindo-lhe mais vinho. Mas por dentro, o plano evoluía, não bastava quebrar Tomás, eu queria reconstruí-lo à minha imagem, um escravo da culpa eterna. Contactei um terapeuta, não para mim, mas para infiltrar. Uma amiga de trabalho, psicólogo encheado, recomendou-me sessões anónimas online. Marquei para Tomás, enviando-lhe o link por mensagem, pensa nisto. Para o nosso bem. Ele aceitou, desesperado por redenção. Ouvi as gravações, hackeadas via app, as confissões dele à terapeuta, traía a mulher que amava. Agora, vive com fantasmas. A terapeuta, voz calma como o oceano de Cascais, sondava, o que sentes pela Grace? Medo. E amor. E ódio por mim mesmo. Sorri ao ouvir, editando os áudios para o meu arquivo pessoal. Era vingança psicológica pura, lógica, como um xadrez onde eu era a rainha e ele o peão. Miguel ajudava, agora pago não em euros, mas em lealdade. Ele liga-me às vezes, confessou no encontro em Belém, sentados num banco junto ao mosteiro, o sol poente tingindo as águas de ouro. Quer saber de ti? Diz que sonha contigo. Rime, amarga. Sonhos são prisões, Miguel. Usa isso. Ele hesitou, os dedos traçando padrões na madeira envelhecida. Grace, isto está a ir longe demais. Ele pode quebrar de vez. Olhei-o, os olhos dele refletindo o meu abismo. Quebrar. Ele já está partido. Eu só aperto os parafusos. A reviravolta veio numa noite de tempestade, o tipo que faz o Tejo inchar e as ruas de Lisboa virarem cascatas. Tomás apareceu à minha porta, encharcado, os olhos selvagens como um touro em corrida de touros de Salvaterra. Grace, preciso de ti. Não aguento mais. Deixei-o entrar, o chão pingando poças que refletiam as luzes da cidade. Ele caiu de joelhos na sala, agarrando-me as pernas. Eu sei de tudo. O Ricardo. Eras tu por trás. O vídeo. Por favor, castiga-me, mas não me deixes assim. O cheiro dele, chuva e desespero, encheu o ar, e pela primeira vez, vi o homem por baixo da máscara, frágil, humano, como eu. Sentei-me no sofá, deixando-o chorar aos meus pés. Por que voltar, Tomás? Para mais mentiras. Ele ergueu a cabeça, o rosto inchado. Porque te amo. De verdade. O affair foi fuga, o Ricardo. Curiosidade. Mas tu és a âncora. Âncora. A palavra doía, recordando o crachá falso. Mas algo nele, a vulnerabilidade crua, sem defesas, abalou-me. Prova, disse, a voz tremendo pela primeira vez. Deixa-me guiar-te. Um mês. Sem perguntas. Ele aceitou, mudando-se de volta, mas sob as minhas regras, diário das culpas, enviado por e-mail, proibição de contacto com Ana ou qualquer distração, sessões conjuntas com a terapeuta, onde eu o confrontava friamente. Era controle disfarçado de cura, mas o psicólogo em mim, o que eu aprendera nos livros, sabia que era perigoso. O poder corrompe, como o vinho do Porto envelhecido. A mãe notou a mudança quando veio jantar. Ele parece submisso, comentou, cortando o peixe grelhado. Rime, servindo salada. O amor amadurece assim, mãe. Ela sorriu, aliviada, mas os olhos dela captaram o brilho no meu, o de uma predadora saciada. Depois que ela saiu, Tomás lavou a louça em silêncio, as mãos tremendo. Obrigado por me dares uma chance, murmurou. Toquei-lhe o ombro, sentindo os músculos tensos. Não é chance. É teste. Miguel afastou-se gradualmente, avisando-me num último encontro em Sintra, sob as névoas da pena. Cuidado, Grace. A vingança pode virar prisão. Beijei-lhe a face, o primeiro toque real entre nós, e ele partiu para Setúbal, deixando um vazio que Tomás não preenchia. Sozinha com o traidor redimido, mergulhei na rotina, noites em que o forçava a reviver a traição em conversas nuas, dias em que o via desmoronar no trabalho remoto, editando livros com mãos que erravam teclas. Mas o abismo olhava de volta. Uma noite, após ele adormecer exausto, encontrei o diário dele aberto, amo-a, mas temo-a. Ela é o meu inferno pessoal. O coração apertou, não de culpa, mas de triunfo misturado com solidão. É isto a cura? Ou só troquei de papéis? O Tejo lá fora rugia, como se respondesse. A família pressionava, a prima Sofia convidou-nos para um jantar,
para celebrar o vosso recomeço. Fui, com Tomás ao lado como um cão treinado, o crachá imaginário agora, escravo da Grace. A tia Margarida piscou, vês? Esforço vale a pena. Sorri, mas por dentro, planeava o próximo ato, expor as fraquezas dela, um eco da minha dor. O mês acabou, e Tomás ajoelhou-se de novo, eu passei. Agora, amamo-nos. Hesitei, o fogo da vingança arrefecendo para brasas. Talvez. Mas a dúvida persistia, como o fado que não acaba. O recomeço era uma ilusão frágil, como as bolhas de sabão que as crianças sopram no terreiro do paço, bonitas mas destinadas a estourar ao primeiro toque da realidade. Tomás esforçava-se visivelmente, flores todas as manhãs, jantares cozinhados com receitas alentejanas que aprendera online, noites em que me abraçava como se eu fosse o último porto seguro no mar de tempestades. Eu mudei, Grace, repetia, os olhos suplicantes refletindo as luzes amareladas do candeeiro da sala. Eu assentia, beijando-o com lábios que ainda guardavam o gosto amargo da traição, mas por dentro, o controlo era uma droga viciante, cada obediência dele era uma dose, cada dúvida suprimida uma euforia silenciosa. A rotina instalou-se, mas Lisboa, com os seus sussurros incessantes, conspirava contra a paz fingida. No trabalho, os colegas comentavam, o Tomás parece um cachorrinho atrás de ti. Ri-me, vendendo pacotes para românticos fins de semana em Óbidos, mas a ironia corroía-me. A minha mãe, cada vez mais frágil com a idade, ligava com preocupações veladas, ele trata-te bem, filha. Não como o teu pai, que era um sonho mas volátil. O pai. O fantasma dele pairava, um lembrete de que os homens partem, mas as mulheres ficam para colar os cacos. Miguel reapareceu no e-mail inesperado, sinto falta das nossas conspirações. Setúbal é aborrecida sem ti. Respondi com hesitação, marcando um café em Cascais, longe dos olhos de Alfama. Encontrámo-nos na praia da Conceição, o mar Atlântico rugindo como um amante rejeitado, o sol de inverno pálido mas insistente. Ele chegara bronzeado, com um ar de liberdade que me invejei. Como está o teu prisioneiro? Perguntou, acendendo um cigarro apesar do vento. Obediente, respondi, enterrando os pés na areia fria. Mas vazio. Como eu. Falámos horas, o sal do mar misturando-se com as lágrimas que não derramei. Miguel tocou-me a mão, deixa ir, Grace. A vingança é um ciclo, como as marés. O toque dele era real, sem transações, e pela primeira vez, senti um calor genuíno no peito. E se não souber como? Ele sorriu, triste. Então, aprende. Começa por perdoar-te a ti mesma. Partiu com um beijo na face, deixando-me com o eco das ondas e uma semente de dúvida, e se o monstro for eu? De volta a Lisboa, o teste final aproximava-se. A prima Sofia anunciou a gravidez, convidando-nos para uma festa em sua casa em Restelo, um palácio moderno com jardim para o Tejo. Vem mostrar o vosso amor, disse ela ao telefone, a voz borbulhante de hormonas. Tomás empalideceu ao ouvir, a família toda. Incluindo a tia Margarida. Assenti, cruel. Sim. Hora de provares. Ele obedeceu, vestindo o fato do casamento da prima, irónico, o mesmo onde tudo começara. A festa era um circo de risos forçados e copos de espumante, o ar perfumado com jasmins e assados. A tia Margarida aproximou-se logo, o colar de coral balançando como uma acusação. Então, Grace, o Tomás finalmente acalmou. Ou ainda foges para hotéis? As palavras cortaram, recordando-as dela no passado. Sorri, doce. Não, tia. Ele aprendeu a lição. Como todos devíamos. Tomás, ao meu lado, curou, mas manteve o silêncio, a mão na minha como uma âncora invertida. Sofia rodopiava, o ventre arredondado sob o vestido solto, o marido dela a pairar protetor. Grace, vocês são inspiração, exclamou, abraçando-me. Inspiração. A palavra ecoou o crachá falso, e uma náusea subiu. Na cozinha, longe dos olhares, Tomás sussurrou, isto dói. Eles sabem. Neguei, não. Mas sentem. Ele implorou, vamos embora cedo. Não. Fiquei e sorri. A noite arrastou-se, com fadistas amadores cantando La Mais Andiu Portugais, num canto do jardim, as vozes roucas cortando a brisa. Bebi porto demais, o álcool aquecendo o sangue, e quando a tia Margarida me puxou para uma parte, ouvi boatos sobre o Tomás e uma tal Diana, explodi. Não em raiva, mas em verdade crua, sim, tia. Traiu-me. Mas eu traí-o de volta. Agora, ele é meu. E tu? O teu marido ainda visita a empregada. Ela empalideceu, o copo tremendo, e fugiu para o marido, sussurrando venenos. Tomás viu, os olhos dele misturando medo e admiração.
O que fizeste? Justiça, respondi, puxando-o para dançar uma valsa desajeitada no relvado. Os convidados aplaudiram, ignorantes, mas o ar carregava-se de tensão, como antes de uma trovoada. Voltámos para casa em silêncio, o carro serpenteando pelas ruas escuras de Alcântara. No apartamento, ele desabou no sofá. Eu mereço isto, mas... Para quando acaba, Grace? Olhei-o, o rosto dele iluminado pelo luar filtrado pelas cortinas. Quando eu disser. Naquela noite, fizemos amor pela primeira vez desde a traição, não por paixão, mas por posse. O corpo dele sob o meu era submisso, os gemidos dele misturados com súplicas. Amo-te, murmurou no escuro. Mas eu ouvi o eco, temo-te. De manhã, ele preparou o pequeno almoço, ovos e café, mas os olhos evitavam os meus. O controlo era total, mas o vazio crescia, como uma erva daninha no jardim de Monsanto. A mãe ligou, preocupada após a festa, ouvi discussões. Está tudo bem. Melhor do que nunca, menti, vendo Tomás lavar a louça em silêncio. Mas o ciclo quebrava-se. Miguel enviou outra mensagem, vem a Setúbal. Precisas de ar. Hesitei, mas aceitei. Um fim de semana longe, para respirar. Em Setúbal, o mar era selvagem, as praias de areia grossa engolindo os pés. Miguel levou-me a um barco do pai, pescando sardinhas enquanto o sol se punha. Conta-me tudo, disse ele, a rede balançando. Contei, a posse, o medo nos olhos de Tomás, o meu próprio abismo. Ele ouviu, depois abraçou-me, és livre para escolher, Grace. Fica ou vai. O beijo veio natural, salgado de mar, e pela primeira vez, senti desejo sem veneno. Voltei a Lisboa renovada, mas Tomás esperava, os olhos acusadores. Onde estavas? Com um amigo, respondi, honesta pela primeira vez. Ele não perguntou mais, mas o silêncio dele era uma muralha. Dias viraram tensão, discussões pequenas explodindo em gritos, tu controlas-me. Tu mereces. A terapeuta, em sessão conjunta, avisou, isto é codependência tóxica. Assenti, mas o fogo da vingança ainda ardia. O ponto de ruptura veio numa carta, Ana, de Oeiras, escrevendo para Tomás via mim. Diz-lhe que sinto falta. Que errei. Ele leu, chorando, e implorou, deixa-me responder. Pelo fim. Deixei, mas gravei a chamada. Não posso, Ana. A Grace é a minha vida agora. Mas a voz tremia de dúvida. Naquela noite, confrontei no porão, o mesmo local da queda. Escolhe, disse, o portátil pronto com os e-mails. Ele ajoelhou-se, escolho-te. Mas os olhos mentiam. Soltei os e-mails, não todos, só para a família dele Coimbra soube, o escândalo espalhando-se como fogo em palha. Ele partiu na manhã seguinte, mala na mão, o rosto uma máscara de derrota. Adeus, Grace. Obrigado pela lição. Fiquei sozinha, o Tejo rindo lá fora. Vingança completa, mas o peito vazio como o porão agora. Liguei a Miguel, vem. Preciso de ti. Ele veio, e em Alfama, sob as estrelas, comecei a curar. O adeus de Tomás deixou um silêncio ensurdecedor no apartamento, como depois de um fado que termina num soluço prolongado. As paredes de azulejos, outrora ecos de risos fingidos, agora refletiam a minha solidão nua, pratos por lavar, livros dele espalhados como folhas caídas em outono lisboeta, o cheiro do aftershave dele persistindo no ar como um fantasma teimoso. Sentei-me no chão da sala, as pernas dobradas contra o peito, e chorei, não um choro controlado da vingança, mas um dilúvio cru, salgado como o Tejo que lambia as margens lá embaixo. Venci. Ou só herdei as correntes dele? A mãe chegou sem aviso, a chave mestra que eu lhe dera há anos tilintando como um aviso. Encontrou-me assim, encolhida, e sem palavras, puxou-me para um abraço. O cheiro dela, lavanda e determinação, era o mesmo do casamento da prima, mas agora carregado de uma tristeza partilhada. Ele foi-se, não foi, murmurou, alisando o meu cabelo. Assenti, a face contra o peito dela, sentindo o coração dela bater firme, como o das mulheres portuguesas que sobrevivem a impérios e traições. Conte-me tudo, filha. Sem máscaras. Contei, num fluxo imparável, o crachá falso, a traição com Ana, o plano com Miguel, o porão, o controlo. As palavras saíam como confissão num confessionário de sede de Lisboa, pesadas mas libertadoras. Ela ouviu sem interromper, os olhos castanhos enchendo-se de lágrimas que não caíam, força alentejana, aprendida na infância em Évora. Quando acabei, ela pegou na minha mão, fizeste o que o coração manda, Grace. Mas o coração mente. O teu pai. Ele também traiu, sabes. Com uma vizinha em Belém.
Eu perdoei, não por ele, mas por mim. Para não virar veneno. As palavras dela foram um soco suave, abrindo fendas na armadura que eu forjara. E agora? Sou um monstro, mãe. Ela riu, um riso rouco como o de uma fadista. Monstros são os que magoam sem remorso. Tu magoaste com dor. Isso é humano. Agora, solta. Passámos o dia a limpar, caixas para os livros dele, doações para a Cruz Vermelha, janelas abertas para o vento de Alfama levar o passado. Ao entardecer, comemos pastéis de bacalhau de um tasco próximo, o marulho do Tejo como música de fundo. Amanhã, vamos ao Chiado. Comprar um vestido novo. Para a nova Grace. Miguel chegou 2 dias depois, de comboio de Setúbal, com uma mala e um sorriso hesitante. Encontrámo-nos no mirador de Santa Catarina, o sol poente pintando o céu de tons de laranja e púrpura, como um quadro de Paula Rego. Ouvi que o prisioneiro fugiu, brincou ele, acendendo um cigarro. Ri-me, o primeiro riso genuíno em meses, e contei-lhe o resto. Ele ouviu, depois pegou na minha mão, bom. Agora, deixa-me ser o teu acompanhante de verdade. Sem pagamento. Não foi amor à primeira vista, isso é para romances baratos, mas um começo lento, como o vinho que se prova devagar. Passeámos por Lisboa como turistas, o bairro alto de mãos dadas, rindo de grafites obscenos, um piquenique em Monsanto, com queijos e broa, noites em que ele cantava fado desafinado no meu sofá, a voz rouca enchendo o vazio. Tomás enviou uma carta uma vez, de Coimbra, obrigado pela dor. Fez-me homem. Queimei-a no fogão, as chamas dançando como liberação. A família reagiu como esperado, a prima Sofia ligou, chocada mas solidária, a tia Margarida cortou contactos, o veneno dela virando contra si. A mãe organizou um jantar de recomeço, só nós 3, ela, eu e Miguel, com arroz de marisco e conversas leves sobre o futuro. Ele não tem crachá, mãe, brinquei, e ela riu, os olhos brilhando. Melhor. Os reais não precisam. O trabalho mudou, pedi transferência para organizar tours literários, guiando grupos por trilhos de Saramago e Pessoa, contando histórias de amores perdidos e redimidos. Lisboa é uma cidade de segundas hipóteses, dizia eu aos turistas, e pela primeira vez, acreditava. Miguel juntou-se, como guia freelance, o sotaque de Setúbal encantando os grupos com anedotas de pescadores. Meses viraram estação, o inverno cedendo ao primavera com jacarandás em flor nas avenidas. Uma noite, em Alfama, durante o festival de fado, Miguel ajoelhou-se num tasco lutado, o violão ao fundo tocando meu amor, meu amor. Casa comigo, Grace. Não por pena, mas por nós. O anel era simples, ouro de Setúbal com uma pedra do Tejo polida. Sim, disse, as lágrimas reais agora, de alegria. O casamento foi pequeno, em Belém, junto ao mosteiro, com a mãe como madrinha e Sofia como testemunha. Nenhum crachá, só sorrisos autênticos, o sol banhando-nos como bênção. A tia Margarida não veio, mas perdoei-a em silêncio, como a mãe me ensinara. Anos depois, com um filho de olhos castanhos como os do avô, conto-lhe histórias de Lisboa, das colinas traiçoeiras, dos rios que levam segredos, das mulheres que se erguem das cinzas. E a avó Grace? Pergunta ele. Sorriu, abraçando, ela aprendeu que a verdadeira vingança é viver livre. Porque em Portugal, onde o fado chora mas a aurora sempre nasce, o fim não é sepultura, é renascimento.